Curva tensão-deformação de engenharia ou curva tensão-deformação verdadeira. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar conversando o que é uma curva tensão-deformação de engenharia, o que é uma curva tensão-deformação verdadeira. Vamos estar vendo a diferença entre elas e também quando utiliza uma ou outra, qual que é o caso que a gente pode utilizar uma ou outra, que é a condição mais apropriada para a gente escolher qual que a gente vai utilizar. Né? Então sejam bem-vindos a mais uma aula, a primeira aula do canal no YouTube da WeSimulation desse ano, de 2023. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, sou engenheiro mecânico aqui da WeSimulation e também um dos fundadores da empresa. Né? E aí vou estar junto com vocês ao longo desse vídeo. Tá? Então, se você quiser receber diversos conteúdos, tanto de artigos quanto de vídeos, e arquivos relacionados à engenharia estrutural e simulação computacional, você pode deixar o seu e-mail aqui nesse primeiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, e a gente vai estar mandando para vocês aí vídeos que a gente vai estar postando regularmente e artigos também, legal? Então vamos para a aula. Então antes de a gente ir para a aula, né, antes de a gente começar essa aula, eu gostaria de conversar com vocês sobre o treinamento da WeSimulation, que é o curso que a WeSimulation lançou no final de 2022, em dezembro, que é Métodos Elementos Finitos, o primeiro passo. Então esse curso ele é focado para quem quer trabalhar com protótipos virtuais, que dá o seu primeiro passo nessa área, e a gente sabe que é super importante a gente ter o conhecimento teórico do método elementos finitos para a gente depois ir para a parte prática, legal? Então esse curso eu vou estar deixando a inscrição aqui embaixo, tá? Vão ser 24 horas de conteúdo e 86 aulas, 12 meses de acesso na plataforma Hotmart. Você pode acessar quando quiser, né? Visto que está na plataforma Hotmart, que é uma excelente plataforma para estar realizando o curso. Né? A gente vai estar tirando todas as suas dúvidas, né? Conforme você vai tendo dúvidas desse treinamento que ele é gravado, você pode estar enviando para a gente. Tá? E ao final do curso você também vai receber o certificado de conclusão. Legal? Então qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai poder estar tirando as suas dúvidas desse treinamento. Legal? E se você quiser 15% de desconto, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que também está aqui embaixo, na nossa descrição desse vídeo, que lá vai ter um código promocional. Tá? Mas vamos para o que é mais importante, que é a aula tensão deformação. Né? Então vamos começar a nossa aula. Então a gente vai ver o conceito do ensaio de tração. Vamos ver então a curva tensão deformação de engenharia. Depois a gente vai ver a curva tensão-deformação verdadeira. Depois a gente vai ver como que a gente faz uma conversão entre curva tensão-deformação de engenharia para curva tensão-deformação verdadeira. E aí a gente vai chegar às considerações finais e às conclusões dessa aula. Né? Então essa aula é bastante focada aí na diferença entre essas duas curvas. E é interessante já ter pelo menos algum conhecimento sobre o ensaio de tração e sobre a curva tensão deformação de engenharia. Tá? Então, eu gostaria de começar com vocês, né, falando sobre o ensaio de tração, né, que é um ensaio onde a gente realiza em um determinado corpo de prova, né, onde a gente tem aqui a nossa máquina de tração, né, de ensaio de tração, onde a gente tem aqui o nosso corpo de prova aqui, ó, ele vai estar fixado aqui, né, em duas extremidades, que é nessa extremidade onde tem o maior diâmetro e essa extremidade onde tem o maior diâmetro. Uma dessa fixação vai ficar fixa mesmo, e a outra fixação vai estar ligada a essa parte de cima da máquina, que vai estar se movimentando para cima, né? Vai estar sendo aplicada uma carga crescente, né, de tração, visto que ela está se movimentando para cima. E aí, a partir desse ensaio de tração, a gente consegue tirar a curva tensão-deformação. Tá?
Então, através dessa célula de carga, né, essa parte de cima da máquina ela tem uma célula de carga. Se essa parte de cima da máquina está tracionando esse corpo de prova aqui, né, o corpo de prova vai ter uma força resistiva ao movimento da máquina, né, e aí a gente consegue realizar a medição dessa força de resistência através da célula de carga que fica na própria máquina, né. E aí, esse ensaio vai ter vários instantes, né? Conforme for aplicando a carga crescente, a movimentação, e a gente consegue estar realizando, através desse ensaio, a gente consegue estar, na verdade, obtendo um gráfico de força, que é a força resistiva do material, sobre o alongamento desse corpo de prova, tá? Já que quando você tem uma força aqui, né, você vai ter o aumento do comprimento desse corpo de prova, então a gente vai ter uma variação de comprimento, que a gente pode chamar de ΔL, que é justamente o alongamento. Tá? Então a gente, quando faz um ensaio de tração no laboratório, a gente consegue então retirar aí do computador, do software que está relacionado aí com esse dispositivo da máquina, a relação entre força e alongamento. Né? E aí, se a gente dividir a força pela área da seção transversal aqui do meio desse corpo de prova, a gente consegue um gráfico de tensão por deformação. Tá? Então, basicamente, no ensaio de tração a gente consegue obter um gráfico de força por alongamento, certo? Está relacionado à força resistiva aqui, atuante nessa máquina aqui de cima, nessa parte de cima da máquina, né? Está relacionado ao alongamento do corpo de prova, variação de comprimento. Tá? A gente pode transformar esse gráfico e obter um gráfico de tensão por deformação. Tá? A tensão a tensão normal a gente sabe que é força sobre área, então a gente pega os valores de força, divide pela área aqui da seção transversal desse corpo de prova. Tá? E a deformação, né, que é a variação de comprimento sobre o comprimento inicial, a gente pode obter dividindo pelo comprimento inicial aqui desse corpo de prova, tá? Legal? Então, a partir desse ensaio de tração, a gente consegue obter a nossa curva tensão-deformação de engenharia, tá? Então, aqui, basicamente, a gente tem a nossa curva de tensão por deformação para um determinado corpo de prova, né? Para um determinado material, tá? Então, nessa aula, a gente vai estar mais focando, né? Esse ensaio de tração pode ser feito para diversos tipos de materiais, como, por exemplo, metais, elastômeros, termoplásticos, cerâmicos e entre outros, tá? Nessa aula a gente vai estar focando aí sobre os metais aí de comportamento de material dúctil, né? Que tem aí a região aí, você tem a plastificação, tá? Então aí a gente tem a região elástica, depois a gente tem a região plástica, até a ruptura do corpo de prova, tá? Então a gente vai estar conversando primeiramente sobre a curva tensão-deformação de engenharia, que é o que mais a gente vê, por exemplo, aí no curso de engenharia ou nos cursos de engenharia, né, tanto de faculdades quanto de especialização ou cursos de curta duração. Tá? A gente vai estar começando com um estudo da curva tensão-deformação de engenharia. Tá? Então aqui a gente colocou de forma um pouco exagerada, tá? Essa região aqui, no meio do corpo de prova, é onde a gente faz todas as nossas medições, tá? Referente à área da seção aqui desse corpo de prova, tá? Na verdade, essa região aqui do corpo de prova com maior diâmetro, ele é mais para fixação no dispositivo. Essa região do meio é onde a gente faz aí as medições, tá? Então, vamos imaginar que a gente está representando aqui essa parte do meio aqui do corpo de prova, tá? Nessa vista lateral, e a gente tem aqui então esse tamanho, certo? Se o corpo de prova ele for tracionado, o que vai acontecer? Esse tamanho ele vai aumentar, o comprimento ele vai aumentar, né? Então a gente considera o L0 como comprimento inicial. Tá? O A0 a gente tem uma área
da seção transversal, tá? Que nesse corpo de prova ele é circular. E aí, se a gente aplicar a tração, a gente sabe que vai ter um alongamento, o aumento do comprimento, tá? E pelo efeito de Poisson, a área da seção também vai estar diminuindo, vai ter um outro efeito na outra direção, tá? Pelo efeito de Poisson. Tá? Então, o que acontece é que esse comprimento aqui, ele vai aumentar. Então, depois do ensaio de tração, que todo o carregamento foi aplicado, a gente tem o LF, que é o comprimento final. E pelo efeito de Poisson, a gente tem então uma redução da área do nosso corpo de prova. Tá? Lembrando que a gente está pegando sempre aqui no meio, por exemplo, a nossa referência de área. Tá? Então, na verdade, enquanto a gente tem um aumento de comprimento do corpo de prova, a gente tem uma redução da área da seção pelo efeito de Poisson. Tá? Então, como que a gente faz para obter esse gráfico aqui, tensão por deformação? Tá? Basicamente, a gente vai captando, né, obtendo, através da aquisição, nesse ensaio de tração, instante a instante. Né? Então, você tem vários instantes, né, conforme você vai aplicando a força crescente no seu ensaio de tração, e você vai ter a força resistível do componente, medido aí pela célula de carga, dividido pela área inicial do corpo de prova. Tá? Então, basicamente, quando a gente vai traçar o gráfico de tensão de engenharia, a gente não pega, quando vai fazer essa divisão para calcular a tensão de engenharia, a nossa área da seção transversal do corpo, ele é a área inicial, e a gente não atualiza essa área, por exemplo, para essa área final ou para uma área intermediária, antes de ter aí, por exemplo, a ruptura ou a tensão última do nosso material. Tá? E aí a gente vai ver que isso vai ser uma simplificação, uma característica do nosso ensaio aí, da nossa curva tensão deformação de engenharia. E quando a gente for para a curva tensão deformação verdadeira, a gente já vai ver que a gente vai, nesse cálculo aqui da tensão, a gente vai deixar aqui a área com uma área instantânea, né? Já que instante a instante, a nossa área ela vai estar diminuindo o nosso corpo de prova. Por enquanto, para a curva tensão deformação de engenharia, a gente vai deixar ela sempre como referência aqui na nossa equação. Tá? Então aqui a gente consegue obter as tensões de engenharia. Então, instante a instante, a gente vai fazer essa equação, tá? Força sobre a área inicial, né? A força vai mudando, e a área inicial ela mantém constante, e aí a gente obtém aqui o nosso gráfico de tensões. Tá? E as deformações de engenharia, a gente vai calcular a variação de comprimento, nosso corpo de prova, sobre o comprimento inicial, instante a instante. Então a gente consegue aqui também os valores aqui de deformação do nosso componente. Legal? Lembrando aqui que o nosso comprimento zero aqui é o comprimento inicial, que é o comprimento que o nosso corpo de prova começou antes de estar tracionado. Tá? Então agora a gente vai começar a detalhar melhor esse gráfico, que é basicamente a gente vai revisar aí alguns conceitos aí da matéria de resistência dos materiais, que a gente já vê essa curva tensão deformação de engenharia. Tá? Então eu queria conversar com vocês ponto a ponto dos principais pontos, principais acontecimentos que ocorrem aí no ensaio de tração, analisando de instante a instante no nosso corpo de prova. Tá? Então, a gente tem um corpo de prova, né, submetido a uma força de tração, naquela máquina que a gente viu. E aí, a gente tem aqui nesse ponto do gráfico tensão deformação, tensões e deformações igual a zero, ou seja, a gente não começou o nosso ensaio. Aí a gente lá na máquina, a nossa máquina começa a aplicar a força, né? E aí as tensões no nosso corpo de prova começam a aumentar, 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 até chegar aqui no limite de escoamento. Tá? Então, basicamente, essa primeira etapa ela é chamada a etapa da região ou do regime elástico, na qual a relação entre tensões e deformações elas acontecem de forma linear. Então, aqui, basicamente, ela é uma linha reta. Tá? E uma característica do regime elástico é que, se você retirar a carga, a deformação elástica, né,
ela volta a ficar aqui igual a zero. Então, basicamente, você tem aí a recuperação das deformações elásticas e a deformação total do seu componente volta a zero. Tá? Então, aqui é o primeiro ponto que a gente vai conversar, que é o ponto de escoamento do material, onde a gente já começa a passar, então, do regime elástico para o regime plástico, que é onde aí você tem maiores deformações, tá? Você passou para deformações plásticas, e aí as deformações plásticas agora elas são permanentes. O que isso significa? Que se no ensaio de tração, ou então no componente que você está analisando, né? Que você faz uma análise de tensões, e as tensões elas são maiores do que a tensão limite de escoamento, tá? A partir desse momento você vai ter deformações plásticas, né? E aí quando você retirar a carga, aqui no caso que a gente está conversando sobre o corpo de prova, né, sobre o ensaio, se você retira a carga, você vai ter deformação permanente, que vai ser a deformação plástica, que mesmo se você retirar a carga, essa deformação ela vai existir, seu componente ele vai ficar deformado, tá? E aí você tem aí, depois do ponto de escoamento, o aumento, a região de encruamento, tá? Que é onde você tem aí o aumento das tensões, né, e deformações, tá? Só que agora no regime plástico, deformações permanentes, quando você retira o carregamento, tá? Até chegar à tensão máxima ou à tensão última, que vai ser a nossa máxima tensão calculada através das nossas suposições aqui da curva tensão-deformação de engenharia, essa é a tensão máxima que o corpo de prova ele é submetido, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem a região de encurramento, tá? A gente começa a ter deformações plásticas no nosso corpo de prova, tá? A gente chega à nossa máxima tensão, ou tensão última do material, né? E aí a gente começa, né? E até aqui, né? Até a tensão última, o que ocorre? As deformações em toda essa região aqui, que é aqui o meio do corpo de prova, as deformações elas são constantes para todos os pontos aqui, né? Todos os pontos aqui do corpo de prova, tá? Então a deformação ela é constante em todas as posições aqui, né? E a redução da área da seção ela também ela é constante. O que significa? A gente já viu que quando o corpo de prova ali vai sendo tracionado, pelo efeito de Poisson, você tem uma diminuição dessa área da seção transversal, tá? E essa diminuição ela ocorre de forma constante ao longo de todos os pontos aqui do corpo de prova. Então, se a gente analisar uma área de seção aqui no meio ou aqui, essa área da seção vai ser igual para todas, porque essa redução da área ela também é constante, assim como as deformações em todos os pontos. Tá? O que acontece? Quando a gente chega nessa tensão última, o nosso corpo de prova ele começa a ter uma deformação, uma redução da área da seção de forma localizada, tá? Que é basicamente um fenômeno conhecido como necking aqui, que é o empescoçamento, tá vendo aqui que você tem uma redução maior aqui nessa região do meio? Tá? Então, basicamente, isso aí a gente chama o fenômeno de estricção, né? Ou empescoçamento, de forma mais informal, que é uma redução da área bem localizada aqui no meio, tá? E você fica aí bem próximo aí da sua falha ou fratura, tá? Então, quando começa esse fenômeno, você está bem próximo aí da fratura, tá? Então, aqui você começa esse fenômeno, que é uma deformação localizada. Então, quando você começa a ver esse fenômeno, já pode saber que já passou aqui da tensão última do material, tá? E aí, pelo cálculo da curva tensão-deformação de engenharia, que é força sobre a área inicial, né? Você acaba tendo, pelo fato de manter a área inicial constante, né, que é uma simplificação, tá? A gente sabe que a área ela vai reduzindo, mas pelo cálculo aqui dessa curva de engenharia, a gente considera que a área ela é constante. Por causa disso, o cálculo acaba reduzindo aqui as tensões, tá? Então você tem aqui um decréscimo de tensões. Então você já tem a região de estricção, quando começa esse fenômeno aqui, né? E aí vai caindo os valores de tensão até ocorrer a falha ou fratura, tá?
Então você pode entender como fratura como sendo a separação do material mesmo. Então aqui antes esse corpo de prova era um corpo, depois esse corpo de prova ele vai fraturar bem aqui no meio, que é onde ocorre esse empescoçamento, tá? E aí você vai ter a separação desse corpo de prova em duas peças, que vai ser a peça da esquerda, daqui até aqui, e daqui até aqui, tá? E aí é importante vocês saberem que a curva tensão-deformação de engenharia é uma aproximação, é uma simplificação que muitas vezes a gente vai ver ao longo dessa aula, ela pode ser útil, ela pode ser bastante utilizada aí quando a gente vai resolver projetos de engenharia estrutural, tá? Ela pode ser bem prática, apesar de ser uma simplificação, e a gente saber que esse cálculo não é, na verdade, um cálculo verdadeiro, tá? É um cálculo aproximado, porque a gente considera que o cálculo das tensões, a área, ela é constante, tá? Então, na verdade, a gente não considera a mudança da área de seção transversal durante o teste de tração e durante o cálculo aí dessa curva tensão-deformação, tá? Então, os valores de tensão de deformação não são os valores verdadeiros atuando em um corpo de prova em um ensaio de tração. Tá? Então, por enquanto, queria que vocês soubessem que a gente não considera a mudança da área da seção, ela é constante no cálculo das tensões, tá? E ela é uma aproximação que a gente vai ver que muitas vezes pode ser utilizada, apesar de não ser tensões e deformações exatas, né, verdadeiras. Legal? Então agora a gente vai conversar sobre a curva tensão-deformação verdadeira, tá? Então aqui a gente tem a curva tensão-deformação, tá? A gente consegue perceber que essa curva, as tensões estão sempre aumentando, tá? Então diferente aqui, ó, desse decréscimo de tensão, né? A gente vê aqui, ó, que agora as tensões estão sempre aumentando até chegar à fratura do corpo de prova. Então, nessa curva tensão-deformação verdadeira, a mudança da área da seção ela é considerada no corpo de prova durante o teste de tração e durante aí o cálculo aí das tensões no corpo de prova, tá? Então, por que ela é verdadeira? É porque, na verdade, você está realmente considerando aí todas as mudanças da área da seção ao longo do seu corpo de prova, tá? O que é o mais, entre aspas, correto, né? Só que a gente vai ver que a simplificação da curva de engenharia, ela pode ser bem mais prática, porque ela vai ser muito, dependendo do projeto que você for fazer estrutural, muitas vezes você com uma curva tensão de formação de engenharia, você já consegue obter uma representação muito próxima dos valores verdadeiros, tá? Mas isso aí a gente vai conversar ao longo do vídeo. Eu estou falando aqui de forma antecipada, tá? A gente vai conversar com calma aí mais para frente. Então, o que acontece? Quando a gente for fazer então o cálculo das tensões, a gente sabe que é a força que está atuando naquele instante no corpo de prova, né? Então, durante o ensaio de tração, a gente vai ter vários instantes, tá? Com várias forças e várias áreas, né, de seção do seu corpo de prova. Para calcular a tensão é força sobre a área, só que a área agora vai ser a área instantânea, tá? Então, em determinado instante, o seu corpo de prova vai ter uma área. Teve um acréscimo de força, a sua área reduziu mais, vai ter outra área, tá? Então, agora a gente não vai considerar a área inicial e vai considerar a área instantânea, por isso a gente tem o i aqui nesse cálculo, tá? E aí a gente vai ver mais para frente como a gente chegou nessa forma, mas a deformação verdadeira agora ela vai ser o ln, né, o logaritmo natural do li, que é o comprimento instantâneo, sobre o comprimento inicial do nosso componente. Então, qual que é a diferença, para a gente resumir aqui, qual que é a diferença entre a curva tensão-deformação engenharia e verdadeira, tá? Então,
A de engenharia, ela não leva em consideração a mudança da área da seção transversal em um corpo de prova nesse ensaio de tração. Tá? E a verdadeira, ela não faz essa simplificação, tá? E leva em consideração a mudança da área. Tá? A diferença entre os valores das duas curvas começa a ficar significativos conforme os valores de deformação plástica aumentam, conforme a gente vai ver nesse próximo slide. Então, o que eu fiz? A gente conversou sobre o nosso gráfico de engenharia, o nosso gráfico verdadeira. Né? Eu fiz basicamente uma sobreposição dos dois gráficos. Né? Claro que a gente pode trabalhar com eles de forma separada, que nem a gente viu anteriormente. Aqui eu fiz como se fosse uma sobreposição da representação dos dois gráficos, né, em um mesmo gráfico. Tá? Então, aqui nessa região, tá, no regime elástico, o cálculo das tensões verdadeira e da de engenharia são basicamente iguais. Tá? A variação é tão pouca que a gente pode considerar como sendo igual. Chegou no limite de escoamento, aí você começa a ter aí variações. Né? E aí o que a gente percebe nesse gráfico? Conforme a gente vai andando para cá, para a direita, a gente vai tendo deformações plásticas, que a gente passou do regime elástico. Né? Conforme a gente vai aumentando as deformações plásticas, o que acontece entre a diferença aqui da tensão verdadeira para a tensão de engenharia? Né? Para essa curva vermelha para a curva de engenharia. A gente percebe que quando a gente vai andando aqui, por exemplo, para a direita, essa distância aqui entre as duas curvas, a vermelha e a azul clara, né, elas começam a aumentar. O que isso significa? Que a diferença dos valores que você tem aí de tensões, né, e deformações também, eles vão começar a aumentar. Então você vai começar a ter aí variações significativas quando você compara uma curva com a outra. Tá? Então a curva tensão-deformação verdadeira não diminui, né? Ela sempre está aumentando. Claro que isso ocorre porque a gente sempre vai considerando a nossa divisão de tensão pela área instantânea. A curva tensão-deformação de engenharia diminui porque no cálculo a gente não considera a mudança de área, a área é sempre inicial. Isso acaba que tem quando você tem um fenômeno aqui de empescoçamento, tá? Que é uma mudança rápida aqui na área da seção de forma localizada, você tem aí um decréscimo de tensão. Tá? Vamos então estar dividindo o conteúdo em dois vídeos. Tá? Então, nessa playlist vai ter o vídeo com o mesmo título, parte 2, na qual estaremos continuando esse conteúdo. E aí a gente vai estar vendo, por exemplo, como a gente calcula essa tensão, essa curva de tensão deformação verdadeira através dos dados da curva tensão deformação de engenharia. Tá? E a gente vai estar vendo as considerações finais de quando a gente utiliza uma curva ou outra. Legal? Vejo você no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até lá. Tchau, tchau.